Meu nome é Alexandre Zamboni, eu nasci em Londrina no ano de 1961 e comecei a minha atuação política ainda antes de começar a universidade, né, com os movimentos que existiam na época de resistência e de luta pela anistia e, né, pelo fim da ditadura. Foi nesse contexto em que eu me envolvi mais ativamente. Tá? Eu sou filho de um ex-militante político que em 1964 foi preso devido à sua atuação, né, no norte do Paraná. Então O nome do seu o pai? nome do meu pai é Moacir Zamboni. E então, dentro de casa, dentro da família, nós já tínhamos um background, né? Uma discussão a respeito dessas liberdades, né? Das perseguições políticas que sofreu os ativistas, sindicalistas, militantes políticos. E isso tudo nos despertava e nos motivava para também participar politicamente. Seu pai era filiado a qual partido? Meu pai foi filiado ao PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. E atuava na região lá do Ele norte? atuava naquela região do norte do Paraná, mas ele teve sempre uma militância clandestina devido aos partidos, né, de esquerda, né, eles estarem proibidos, né, e principalmente o Partido Comunista, que passou grande parte da sua história, né, na clandestinidade. E mesmo Seu pai assim, foi preso em 64? Meu pai foi no preso golpe? em 64, foi preso em maio de 64, alguns dias após o golpe, e foi transferido de Londrina como preso aqui para Curitiba. E ele ficou durante alguns meses preso, né, e hoje nós estamos providenciando o processo de anistia do meu pai, né, que ele já está com 88 anos. Então, dos desejos dele, né, é que esse passado seja anistiado e seja reconhecido, né, como um ativista político, né, na luta pelos direitos, né, dele e de todos os brasileiros. Você era pequeno, mas vocês são Sim, quantos irmãos? Nós somos em 4. Tá. A partir do momento que ele é preso em 64, vem para Curitiba, fica esse tempo. Como é que o que contam da sua família sobre esse momento? Era um período muito complicado, né? Porque a gente não tem muita memória desses dias, porque éramos crianças. Mas a gente percebia, né, que tinha alguma coisa, certos assuntos não eram para conversar, havia um temor familiar muito grande com relação à possibilidade de ter, né, sua vida, né, vasculhada, invadida, né, vigiada. Isso era uma constante, né? E também havia uma coisa assim que a mim era de um interesse muito particular, que eram os livros que sobraram, né, que estavam escondidos. Então, quando não estava o pai, a mãe, eu estava meio sozinho, a primeira coisa que eu fazia era vasculhar aqueles livros, né? E procurar saber o que eles continham, que era tão misterioso, e para toda criança, né, aquilo que se torna um mistério, né, nos chama mais atenção. E aos pouquinhos eu fui percebendo que aquela literatura que estava, né, guardada, escondida, era que se tornava mais interessante, que ela tinha algo de misterioso, né, e que foi assim, um certo estímulo para a minha atuação depois de mais velho, né? Então, isso você está falando assim lá pelos 10, 12 nessa anos. idade, Teu pai ficou preso sim, né? em 69, Meu pai 65, ficou preso em 64, no ano de 64. Alguns meses. Ficou alguns meses no ano E de voltou 64. para Londrina? Daí voltou a Londrina, continuou trabalhando em Londrina e veio para Curitiba. Com o que ele trabalhava? Meu pai trabalhava com a indústria farmacêutica, ele era representante do laboratório farmacêutico, depois ele veio para cá, assumindo outras funções dentro
essa indústria. E que ano vocês vieram para Curitiba? Nós viemos para Curitiba em 68, 1968. A família toda veio para cá? Viemos a família inteira. O pai, nós na época ainda éramos em 3 irmãos, né? Quando mudamos para cá. Aí o meu irmão mais novo, ele nasceu em Londrina também, mas nós já estávamos residindo em Curitiba. E você foi estudar onde? Eu comecei a minha universidade em Londrina. Eu fui fazer o primeiro ano de agronomia, eu fiz na UEL. Mas a UEL, apesar de ser uma excelente universidade, e já era naquela época, o curso de agronomia estava nos seus segundo ano. Então aquilo me deixava um pouco inseguro com relação aos estudos que a gente teria na universidade, e eu fiz vestibular e vim para Curitiba. E lá em Londrina é que eu comecei, né, a ter os primeiros contatos com o movimento estudantil. E eu tinha... Em que ano você começou lá? Em 78. 1978. A família veio em 68. Você morou 10 anos aqui? Eu morei 10 anos aqui ginásio. E fiz o colegial e tal, enfim. E quando foi para o meu primeiro vestibular, eu fui fazer o vestibular da UEL. Okay. Passei no vestibular lá da UEL, fiquei um ano e em 79 eu fiz vestibular aqui para Curitiba, na Universidade Federal. Exato. E antes de começar esses contatos universitários, a gente tinha aqui em Curitiba um relacionamento com o Comitê de Defesa da Amazônia. Tá? E esse Comitê de Defesa da Amazônia, que era o CDAMA, ele tinha suas reuniões semanais aqui no centro, onde antigamente funcionava o Diretório Acadêmico Nilo Cairo. Eu era estudante secundarista no Colégio Estadual do Paraná. E através de colegas lá do Estadual do Paraná, que estavam se organizando para formar o Grêmio Estudantil, que também era proibido, não tinha Grêmio, né? Mas tinha o movimento, tinha aquele... Quem eram essas pessoas? Olha, algumas pessoas eu lembro o nome, mas não lembro o sobrenome. Também nós perdemos contato, não nos vimos mais. Então, assim, são colegas de curso secundarista que a gente, né, se separa e depois dificilmente vai reencontrá-los, né? Mas eu me lembro assim da Regina, que era uma ativista, assim, ela era uma pessoa que tinha uma expressão bastante vigorosa, né, uma oratória. A gente, né, nós que éramos novos, ficávamos muito impressionados, né, com a disposição da Regina Branco. E outras pessoas que participavam, e a gente saía do estadual, né, e já ia direto lá para o CDAMA, onde a gente pegava os folhetos, os panfletos, e ia distribuindo. E a causa, né, a defesa da Amazônia, para nós era algo bastante importante, né, pelo o aspecto do nacionalismo, da soberania nacional, né, da preservação das matas. Né, naquele momento a gente não tinha assim, uma preocupação tão intensa quanto hoje com os aspectos da ecologia, da biodiversidade, né, da importância da cobertura vegetal, né, a importância ecológica que tem o bioma amazônico. Mas a gente tinha uma questão da soberania, porque o que se passava naqueles anos do final da década de 70? Os norte-americanos vieram para a Amazônia e instalaram uma indústria, né? Era uma indústria que se instalou num chamado Projeto Jari. E aquilo era uma venda, né, que a gente, né, uma afronta à soberania. Entendia assim como a venda do nosso território, né, e em grandes extensões de terra, né, para um grupo empresarial americano, e que a gente achava que aquilo era uma forma de invasão do nosso território e destruição do nosso patrimônio ecológico amazônico. Você chegou a participar da luta pela anistia, dos comitês? Sim. Lá em Londrina ainda? Sim, também. Todo esse período, a luta pela anistia estava acontecendo, né?
e se revigorando a cada dia, né, mais, né? Então a gente teve bastante atividades, né, por panfletagens, em manifestações, Pichações. A gente era o que saía de madrugada para fazer pichação, né? Fomos presos várias vezes por estar pichando praça, muro, né? Em Londrina ou aqui? Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba você chegou a ser detido Já várias vezes? cheguei a ser detido aqui em Curitiba por estar pichando praça. Tá? E a gente procurava, então, os locais, né, que, né, tivesse uma consideração de populares, né, estava se instalando a cidade industrial de Curitiba, então, naqueles lados que a gente ia, né, para tentar atingir, assim, né, o maior número possível de trabalhadores, né, e foi naquela região, então, que nós tivemos lá um grande... vários momentos assim que nós fomos pegos pela polícia, né? Eu me lembro uma vez que estava eu, a Heloísa Afonso, e a Zenair Teixeira, daí eu não lembro quem mais estava junto. E nós fomos pegos numa praça fazendo uma pichação. E a polícia nos obrigou a lavar toda a praça. E nós tivemos que ficar carregando balde d'água e limpando a pichação que nós tínhamos feito, né? Sendo ameaçados, né? De apanhar, de sermos presos, né? E tivemos que passar por essa situação, né? Mas fazer o quê? Era força, né? Contra a força a gente não tinha muito o que fazer, né? Não podia ser correto. Se reuniam, liam, discutiam? Que tipo de ideias circulavam entre vocês? Nós nos reuníamos. E também tinha um outro aspecto, que eu nesse período, depois que eu voltei de Londrina, que eu vim estudar aqui em Curitiba, eu já me filiei ao Partido Comunista do Brasil. E o PCdoB era um partido clandestino, então nós nos reuníamos praticamente todos os dias, né, eram reuniões clandestinas, escondidas. Tínhamos medo de sermos presos, né, de a polícia estar nos vigiando. Isso era uma constante. Então, final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente passou por isso. Então, tínhamos, né, essas decisões internas de partido, de atitudes que deveríamos tomar, eram discutidas e os seus militantes, né, tinham que procurar executar essas decisões. Então, na parte de propaganda, de agitação, Você vendia a Tribuna Operária? Vendia a Tribuna Operária e bastante, vendi muito a Tribuna Operária. Inclusive, cheguei a ser preso naquele caso da bomba do Rio Centro, quando a Tribuna editou uma edição do jornal que a matéria tinha um título chamado Figueiredo engole a bomba. Figueiredo? Figueiredo engole a bomba, que foi a explosão no carro daqueles militares lá do Rio Centro. A bomba explodiu no colo de um militar, né? E a imprensa toda foi proibida de noticiar, de divulgar, de esclarecer, de ir atrás, né, da verdade dos fatos. E a Tribuna, numa atitude muito corajosa naquele momento, sai com essa denúncia. E a Polícia Federal tinha já mandado recolher esses jornais, né? E nós estávamos vendendo, escondemos, cada militante, né, escondia alguns exemplares em suas casas, né? Tentamos pulverizar para ir soltando o jornal sem correr o risco de sermos pegos, né? Você lembra o preço? Não, eu não me lembro. E também tinha um outro aspecto, é o seguinte, o dinheiro mudou muito, então eu não estou, assim, historicamente eu não consigo me lembrar. Mas era baratinho, não era uma moedinha. Não era caro o jornal, era barato, porque também era dirigido, né, a trabalhadores, a assalariados, né, as pessoas mais humildes que era o nosso foco. Nós não íamos vender Tribuna Operária, né, para as pessoas, né, a não ser claro, então, por isso que eu estou perguntando, eu queria entender
Não, mas realmente o preço era barato, o preço de capa do jornal. E logo em seguida, naqueles dias do caso Rio Centro, a Tribuna tinha uma sede aqui em Curitiba, aqui no centro. Estávamos eu e o jornalista Silvestre Duarte lá, sede da Tribuna. Quando eles invadiram a Tribuna, batendo na gente, espancaram o Silvestre, queriam saber onde estava o jornal, mas havia naquela sede exemplares anteriores, exemplares que não foram vendidos, que iam se acumulando. Mas eles vieram justamente para recolher aquela edição do caso Rio Centro. E nós já tínhamos pulverizado, né? Depois que aconteceu esse caso com a invasão da sede do jornal, e que a gente apanhou, que fomos indiciados, né? Eles procuraram então na casa das pessoas e foram até a casa dos meus pais, né? E eu, né, como eu era estudante de agronomia, eu assinava um jornalzinho rural, né, e eu tinha colocado os jornais da Tribuna junto com esses jornais agrícolas. E eles acharam onde estavam, mas em cima estavam os jornais agrícolas, e eles falaram, isso nós não queremos, né? E foram embora sem ter o flagrante, né? Eu sou o flagrante do subversivo, né? Que éramos nós, né? Os subversivos. Isso foi a primeira vez que seu pai, sua família teve contato com Sim. Claro que eles sabiam, a família... Eles sabiam, mas esse instante foi de muita atenção, porque, de repente, né, passado o tempo que o pai tinha sofrido, a Polícia Federal vai na minha casa novamente, na casa dos meus pais, né, por motivos políticos, né? Então, nós tivemos assim, uma conversa em casa, né, procurando, né, preservar essa questão familiar, né, preservar o ambiente familiar, né? Mas nós já estávamos envolvidos, né? Tanto eu como minha irmã, a Tosca, a gente já estava na atividade política já há algum tempo e já éramos conhecidos dos órgãos, né? Na época o SNI já tinha referências nossas, sabia onde morava, quem andava com quem, tinha foto nossa, tá? E antes de eu vir a ser presidente do DCE, a Tosca já tinha sido presidente do DCE. Até teve um fato bastante interessante, assim, né, que é como a direita, né, assim, numa tentativa de favorecer a candidatura, né, contrária à minha chapa do DCE, eles soltaram na véspera da eleição o folheto em toda a universidade, dizendo assim, Alexandre Zamboni é irmão de Tosca Zamboni, que já foi presidente do DCE, né? Você vai apoiar a ditadura familiar, né? Era um negócio assim, absurdo, né? E espalharam, né? Toda a universidade amanheceu no dia da eleição com esse folhetinho. Só que ali foi até melhor para nós, que nós aproveitamos e claro, dizendo, né, nós somos o pessoal que combatemos realmente, né? Tá, fale como é que chegou até você ser o candidato ao DCE da Universidade Federal. Então, esse era o nosso dia a dia, né, no movimento estudantil, né? Então, nós praticamente era um movimento que era composto pelos setores da esquerda, mas dentro dos setores da esquerda havia suas divisões. E a minha irmã havia sido eleita... Que ano a Tosca foi eleita? A Tosca foi eleita em 80. Comecinho dos anos 80, agora 80 ou 81. E eu fui em 83. E entre a gestão da Tosca, a Tosca era presidente e a Marlene Zanin era vice, né? E houve então uma organização de uma chapa de oposição a elas, né, que acabou assumindo o Diretório Central dos Estudantes. E nós que participávamos do PCdoB na época, né, passamos então a ficar na oposição a esse grupo que estava no DCE. Quem estava à frente desse outro grupo? Olha, basicamente era, na época,
forças que compunham hoje o PT, né? E com algumas alianças. Então tinha Liberdade e Luta, né? A Democracia Socialista, e outras chamadas tendências do PT. E quem era o nome? Quem era o estudante que ficou na chapa principal? Olha, eu não me lembro o nome desses meninos aí. Eu sei que eles eram oposição à chapa da Tosca, ganharam a eleição e eu então saí em oposição a eles. E quem era o seu grupo? Quem era a sua chapa? O meu grupo era basicamente o PCdoB com aqueles que não tinha, a gente chamava os de independentes, né? E tentávamos organizar um grupo dentro da universidade, que a gente sempre chamava as tendências universitárias, e que era a Viração. A Viração era de simpatizantes, né, do PCdoB e membros do PCdoB. E foi com esse pessoal que nós formamos uma chapa, que nossa chapa chamava assim, era para ser chamada em defesa da universidade. Quando nós fomos escrever a chapa, o outro grupo ao qual nós éramos oposição tinha se inscrito algumas horas antes com o mesmo nome da nossa chapa, porque a gente já tinha cartazes, já tinha toda uma divulgação, né? E esse foi, então, a primeira eleição do Diretório Central em que ele foi reconhecido como entidade estudantil, né, e legítimo representante dos estudantes. E aí essa eleição, ela tinha uma coordenação institucionalizada, que era por parte da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, né? E então o pró-reitor, naquela época, nos deu 48 horas para a gente apresentar uma nova proposta de nome. Então nós saímos com o nome da chapa Vote Contra a Fundação, que acabou pegando, né? E os estudantes viram que a gente já estava em movimento, né? E naquele período, a fundação dentro da universidade, ela se tornava para nós assim, uma possibilidade de se instituir o ensino pago. Então nós víamos uma fundação dentro da universidade como algo muito estranho, né? A universidade pública, gratuita e, né, democrática. A gente achava que ela era uma ingerência, né, dos setores privados e empresariais dentro da universidade. E combatíamos a sua fundação, né, combatíamos a fundação e a sua política, né? E acabamos sendo eleitos, naquele ano, então, para o DCE. Eram 2 anos? Não eram 2 anos, era 1 ano só. Só que a minha gestão, ela teve um período de greve na universidade e nós tivemos que prorrogar então a eleição e eu acabei tendo uma gestão em quase 2 anos, porque foram 6 meses praticamente de greve de professores, que a universidade parou, depois emendou com o período de férias escolares e a parte ainda de retorno às aulas, nós não podíamos parar tudo para fazer eleição, tivemos que esperar um pouco, então a gestão foi se estendendo, né, por mais de 1 ano e passou de 1 ano e meio. E que tipo de embates você teve nessa gestão? Olha, a principal problema que nós tínhamos durante a minha gestão era dessa questão da democratização da universidade e os riscos que a gente via do processo de privatização. Havia dentro dos setores do governo, na época o governo militar, né, uma ideia de se pagar, ou seja, o estudante que tivesse renda e tivesse possibilidade de pagar, que pagasse, e enquanto isso isentaria aqueles que não tinham. Isso para nós era incabível, né? Nós não aceitávamos isso de maneira nenhuma, mas essa era uma proposta que circulava. Então o movimento estudantil nacionalmente, tanto a UNE como a União Paranaense dos Estudantes, né, e os diretórios locais, se uniram nesse momento, né, para defender a universidade pública e gratuita.
tinha também uma especificidade nossa aqui em Curitiba, que era a sede do diretório. O diretório não tinha uma sede. E nós preparávamos, né, a tomada da sede, que é o prédio que fica em cima do restaurante universitário. Só que nós tivemos várias reuniões entre os diretórios de cada curso, né? E a avaliação que nós fizemos é que nós não teríamos, né, condições políticas de mobilização para empreender uma luta de tomada e invadir a sede e tomar, né, na negociação nós já sabíamos que não sairia, né? E num processo mais de luta, com outras formas, né, a possibilidade de invadir o prédio e se instalar lá dentro, nós não tínhamos como sustentar isso, né? Então, passamos a pedir para a reitoria para que a gente não tomasse uma atitude radicalizada, que eles, então, providenciassem uma sede para nós. E acabamos conquistando uma sede provisória e fizemos, né, naquele local lá, a nossa sede. Ficava nos fundos da rodoviária antiga, ali da rodoviária, nos fundos da igreja do Guadalupe. Era um casarão que hoje não existe mais, né, que foi alugado e funcionou ali durante um ano, quase 2 anos, como sede do diretório. E ali se fizeram reuniões, né, tanto do movimento estudantil como do movimento democrático, né? Quando tinha alguma demanda por local para fazer grandes reuniões, ali era um local que poderia ser utilizado, né? Bem longe da universidade, né? Não era tão... Não. Uma coisa é o diretório central ser dentro, exatamente, isso era um problema. E é uma estratégia para você separar. Claro, era uma forma, né, de deixar com que a gente ficasse, né, isolados do meio, né, dentro do campus universitário, né, eles não queriam a gente lá dentro, né, e ficou claro isso, né, e nós tivemos que ou partiríamos para uma luta de força, né, como já tínhamos feito outras vezes, de invadir restaurante universitário, né, invadir o prédio da reitoria, mas a gente temia, né, primeiro, uma possibilidade de repressão sobre os alunos, né, de sermos reprimidos e depois, né, sofrermos as sanções, né, de sermos suspensos, perda de curso, tinha todas essas consequências que a gente tinha que avaliar, né, para não colocar também, né, estudantes e a nossa própria vida acadêmica em situação que poderia nos comprometer. Né? Bom, aí você terminou o seu mandato e o que aconteceu na sequência? Então, depois, aí nós tivemos uma das lutas grandes que nós tivemos durante o período em que eu estava à frente do DCE, era a luta pelas diretas. Né? Então, esse foi um momento assim, bastante interessante, e que realmente nos colocou diante, né, do movimento de massas de caráter nacional, que envolvia toda uma frente de partidos políticos, e o movimento estudantil não poderia deixar de participar disso. Então isso foi, nos tomou nossos esforços, nossa energia, né, para aquilo que a gente achava que era a luta mais importante do movimento democrático brasileiro naquele período. Então, nós tínhamos as questões internas universitárias e tínhamos as questões nacionais, né, que a luta pelas diretas era o mais importante de tudo, né? E realmente, né, o que veio acontecer, não passou a eleição direta, foi eleito o Tancredo no Colégio Estadual, o Tancredo veio a falecer logo em seguida, mas aí o país vem a se redemocratizar, é um processo de redemocratização, e quando nós terminamos o mandato no DCE, nós já imediatamente também já começamos a participar desse processo de redemocratização e participar do processo eleitoral, né? Com candidatos, né, a deputado estadual, né, apoio, né, ao governo do estado, e assim nós fomos participando, né?
Tivemos, vai deslocando a nossa atividade praticamente estudantil para um outro tipo de atividade um pouco mais abrangente dentro da sociedade. Você continuava afiliado ao PCdoB? Continuo filiado ao PCdoB. Continua até hoje? Continua até hoje, eu continuo filiado ao PCdoB. Você chegou a ser candidato? Cheguei a ser candidato a vice-prefeito em Ponta Grossa. Agora há pouco tempo, na eleição de 2008. Eu fui vice-prefeito, nós fizemos uma aliança PCdoB e PT lá em Ponta Grossa. O candidato a prefeito pertence, né, ao Partido dos Trabalhadores, e o meu nome foi aprovado pelo PCdoB para ser candidato a vice nessa composição com o PT. Hoje eu não estou atuando assim nessa linha de candidatura, porque a gente tem outras atividades também para cumprir nossa vida, né? Tá, então, mas só vamos voltar um pouquinho. Na época você deixou o DCE e terminou a faculdade, quando terminou? Eu demorei muito para terminar a faculdade, né? Porque a gente vai tropeçando nesses... Eu tenho notado que as pessoas se dedicam tanto, era uma luta tão intensa, então... Demorei bastante, precisava de uma dedicação e aí eu acabei abandonando a escola aqui em Curitiba, e quando eu mudei para o Mato Grosso do Sul, eu fiz vestibular de novo e terminei meu curso em Dourados. Isso em que ano você terminou? Isso já foi em 1990. Então, passei bastante tempo aí fora da universidade, né? Então eu fui para lá, né, eu me casei, tive meus filhos, fui trabalhar, terminei o curso lá em Dourados e fiquei bastante tempo por lá. E voltei para o Paraná e fui residir em Ponta Grossa. E foi lá conhecendo, né, retomando os contatos com o PCdoB. No Mato Grosso você não teve nenhuma atividade? Muito pouca participação. Você trabalhava com o que lá? Eu trabalhei como agrônomo, eu trabalhava como melhorista de uma empresa de sementes. E era uma atividade de pesquisa e bastante interessante, uma coisa que eu me dediquei bastante ao trabalho, né? E continuei trabalhando nessa área quando fui transferido para Ponta Grossa. E em Ponta Grossa que eu retomei os contatos com o PCdoB. No Mato Grosso teve alguns momentos em que a gente, né, teve, que nem no impeachment do Collor, a gente foi às ruas, né, então eu já participei um pouco lá também, mas já era uma participação bem... Não era aquele engajamento com quase 24 horas no nosso tempo, né? Já era assim, mais esporádico, né? Quando você podia ir em algum evento e tivesse no lugar certo, na hora certa, a gente estava presente, mas nem sempre era possível, né? E aí você volta para o Paraná, vai para Eu Ponta volto para o Grossa. Paraná, fico em Ponta Grossa durante alguns anos. O PCdoB em Ponta Grossa também passou por uma série de momentos de estar ativo, depois ficar desativado por um período. Tinha um histórico até interessante, que eu já teve uma vereadora do PCdoB em Ponta Grossa, mas por problemas locais, o partido se desorganizou e recomeça essa organização do partido já no período em que eu estava lá. E eu ajudei, então, junto com os camaradas lá de Ponta Grossa, a reorganizar o partido e atuar no processo eleitoral, lançando candidatos, né? Nós lançamos candidato a vereador, lançamos a minha candidatura a vice-prefeito. Hoje nós já temos um vereador da Câmara de Ponta Grossa, que inclusive é o presidente da Câmara, e a coisa vai se... Vocês elegeram um vereador? Elegemos o vereador dessa eleição última agora em 2012, né? E que conseguimos eleger o Aliel Machado, e ele foi muito bem votado, e na composição interna, na disputa da mesa diretora da Câmara, acabamos tendo a felicidade de emplacar o menino como presidente da Câmara Municipal.
O PCdoB hoje, né, faz parte do governo Dilma, né, como Faz, ministro. sim. Como é que você acompanha essa... Acompanho, claro. Qual a sua Acompanho. avaliação dessa participação? Eu acho sim, que nós temos que estar presente aonde possamos colocar o nosso programa, né, de trabalho em ação e onde a gente possa contribuir para que o processo de melhoria e de desenvolvimento nacional venha a se concretizar, né? Ficar de fora do governo, eu não acho que seja uma política correta por parte do nosso partido, né? Primeiro porque é uma aliança histórica que nós temos com esses setores, né? E nós consideramos hoje o governo, assim como o governo do Lula e o governo Dilma, como o nosso governo. Nós somos parte dele e colaboramos para que ele tenha sucesso e que possa trazer os benefícios, né, para a população brasileira. O que nós pensamos é que, nesse período que nós vivemos, o que nós devemos é radicalizar, né, essas conquistas que a população teve até a esse momento, né? Como o combate à miséria, né, a melhoria da educação no Brasil, né, agora com esse debate bastante intenso aí com relação à saúde, né? Então, qual que é o caminho, né? Então, o nosso partido ele tem quadros, tem pessoas capacitadas que podem dar uma colaboração bastante grande, então nós não podemos ficar de fora. Eu acho que não é exatamente tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Há percalços, há derrotas, né? Há um legislativo, né, com suas bancadas de oposição. Então é a luta política e nós temos que participar dela. Eu acho que a principal crítica que o PCdoB recebeu, principalmente do relatório Aldo Rebelo, em relação ao reforma do Código Florestal, né, que parece que não agradou muito bem. Mas que acabou sendo esses votado. códigos, como o Código Florestal, agora o Código Minerário, são as linhas mestras de condução da sociedade e ela tem que ser o pacto. Né? Não pode ser o código dos ecologistas, como também não pode ser o código dos ruralistas. Né? Qual é o meio termo que nós podemos conseguir? Mas a principal crítica era que o Código de 65 era muito mais avançado do que o relatório Aldo Rebelo. O relatório Aldo Rebelo, ele tentou, foi uma tentativa de costurar os interesses, né, os interesses da produção com os interesses da preservação. O que eu sou agrônomo, né? Então, quando eu vejo a importância que tem a agricultura para a soberania de um povo, sem comida nós não vivemos, né? É o básico, é o primordial, é o alimento, é a primeira necessidade humana. Então nós temos que produzir o nosso alimento. E por mais paradoxal que seja, são os pequenos, os minifúndios, as áreas pequenas, aquelas áreas de produção familiar que estavam, né, na sua ilegalidade perante o código que era vigente, o Código de 1965. Por quê? Porque áreas pequenas, geralmente suas margens, né, as suas APPs já estão em áreas de produção, as áreas produtivas acabam entrando nessas áreas e se nós fôssemos aplicar, né, o código como estava, nós temos que parar a produção agrícola e a produção agrícola mais importante, que é dessa produção que é o gênero que está na mesa, que é o arroz, o feijão, as frutas, os legumes, né? A pequena propriedade produtora de frango, né, de carne suína, né? Esses são os agricultores que mais vieram a se beneficiar com o novo código, que é a grande maioria, em termos numéricos, a imensa maioria são esses. Quando muita gente atacava as grandes fazendas, né, de monocultura de soja, milho, enfim, né, mas essas áreas são grandes que eles não precisam estar, né, em áreas de APP ou não mantendo suas reservas, né, legais, porque eles têm área suficiente.
Então, e pelo número de propriedades também, o impacto que o novo código causa a esse chamado agronegócio, ele não é tão significativo como o impacto que causa no pequeno produtor. Aqui no Paraná, assim, nós temos 500 mil propriedades rurais. 350 mil delas são minifúndios. E a sua grande maioria com problemas em relação ao Código Florestal. Se formos passar o pente fino em cada propriedade dessa, nós temos que desalojar os agricultores, porque é uma condição de relevo, de hidrografia, né, a presença dessas áreas em áreas de interesse ecológico, são os conflitos que nós temos. Né? Pois é, mas a grande crítica veio dos ambientalistas, não do agronegócio. É verdade, porque os ambientalistas, na sua maioria, eles têm uma visão muito santuarista, né? Como se a natureza fosse um santuário, né? Como uma divindade que não pode ser tocada, não pode ser mexida. E essa visão, ela esbarra, né? Ela vai de encontro imediatamente com os interesses de produção. Nós temos que produzir, não podemos depender, né, e ainda assim, com os problemas climáticos e problemas de adaptação de cultivares ao nosso clima, a gente ainda importa, né, importamos alimentos. E a busca da autossuficiência de alimentos, não é uma coisa assim, é a autossuficiência de alimentos para toda a população. A população mais carente, os lugares mais distantes, ou nas periferias urbanas, tem que comer adequadamente. Né? Então é necessário produzir para essa gente. E o movimento ambientalista, que eu respeito bastante, tenho... Você faz parte de alguma entidade formalmente? Você tem alguma participação? Não faço. Eu faço a única participação que eu tenho de que eu sou membro é o PCdoB. Eu não participo, né? Eu sou, participo do PCdoB e das entidades relacionadas com a minha profissão, né? Os sindicatos de engenheiros, CREA, enfim, que está relacionado com o meu dia a dia de trabalho. Né? E acompanho, né? Acompanho o que vem acontecendo no Brasil por uma questão, né, de interesse político meu. Mas como militante de alguma organização, eu não tenho tido essa... não tive ainda esse desprendimento. Né? Você se desencantou? O que aconteceu? Não, de maneira nenhuma. Eu continuo ativo na política e participo, mas não assim, não estou... não com aquela energia. Não tenho a energia e nem o tempo necessário para participar de outros tipo, ONGs, né, movimentos ambientalistas, defesa da natureza, enfim, essas é uma atividade que demanda um certo tempo, né, e eu hoje já não tenho, né, minha... O que você faz hoje? Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na área mesmo, né, e vivo disso, né, não tenho um vínculo com o governo, não tenho absolutamente nenhum desses. E também não tenho interesse em ter. Né? Uma das justificativas para eu não me engajar tanto assim, nessas entidades tal, é o medo que eu tenho deles me recrutarem para ter que exercer alguma função, né? Porque eu não tenho mais esse desprendimento, estrutura e tempo, né? E a minha atividade profissional já demanda de mim e o mais eu tenho feito, né, é que depois que eu voltei para cá, para Curitiba, eu fiz uma pós-graduação em geotecnologias e hoje o que eu tenho feito bastante é essa implementação da lei do georreferenciamento. Então eu estou trabalhando direto com isso e já estou há muito tempo, tenho que andar muito pelos matos, então é isso. Você falou que tem medo de ser recrutado, tenho. Como se fosse uma cachaça? Eu tenho medo, não, como pior do que uma cachaça, como se fosse um castigo. Um vício, um castigo. Porque dentro do PCdoB a gente sempre teve uma máxima que a gente dizia assim, as tarefas mais difíceis são dadas para os melhores camaradas, né?
Então, nós, né, nós somos idealistas, né, desde... Nós, você. Nós que eu digo somos nós, né, nós os revolucionários, né, ainda somos os idealistas, né, sonhamos com a revolução, sonhamos com a transformação, né, e sabemos que isso é uma tarefa de milhões de pessoas, né, não é tarefa de um grupo, de um partido, de um segmento, é a tarefa de um povo, né, só que quem tem que estar à frente, quem está chamado à vanguarda, tem que estar com esse desprendimento, né, de se dedicar de corpo e alma e assumir como tarefa e levar isso, né, ao fim e ao cabo. E essa, hoje, né, eu já estou, né, eu não posso falar a minha idade, posso? Pode. Então, eu já estou com quase 50 e poucos anos, então a gente já vai com menos energia para frente, né? O fronte já não é mais o nosso... mas você tem consciência, por exemplo, que hoje, por exemplo, o PCdoB está aparelhado, tem condições de remunerar os seus diretores, ele tem uma estrutura, participa do fundo partidário, quer dizer, não seria o que era aquela época, uma coisa voluntária, né? Que cada um se virava, enfim, não, que as estratégias de sobrevivência eram mais coletivas. É verdade, isso melhorou bastante. Hoje nós temos um partido nacional, né, organizado em todos os estados brasileiros, né, nas grandes cidades, nas capitais. Eu até diria que hoje ser um dirigente partidário mas é aquilo que a gente diz, né? São tarefas, não pode ser visto assim como... né, emprego, uma função gratificada, não é isso, né, é uma tarefa, né, e ele tem que abrir mão do seu exercício profissional, né, e dentro do nosso partido nós temos talentos maravilhosos, pessoas que se estivessem dedicando, né, com a energia que dedicam ao partido para né, sua vida privada, nossa, seriam pessoas de grande sucesso, né, e não resta dúvida, mas a gente sabe que a política exige da gente, né? Então tem que ter esse desprendimento e essas condições, né, para que isso aconteça, né? E eu ainda tenho, né, estou com 3 filhos na universidade, então a gente tem ainda esses compromissos familiares que exigem da gente uma certa dedicação, né? E também você levanta essa questão, né, da estrutura partidária, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que para a transformação de um país é necessário 3 coisas: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. É por isso que dinheiro e gestão, eu diria, claro, porque muitos partidos hoje já estão adotando uma gestão mais profissional. Sim. Não só aquele grupo que se reúne com o fim. Hoje eles têm verdadeiros executivos, né, para filiações, para reuniões, para preparação, elaboração de campanhas. Alguns partidos profissionalizaram e alguns eventos do partido, né, mesmo do nosso partido, são mega eventos que eles, muitas vezes, a sua estrutura, boa parte da infraestrutura desses eventos tem que ser terceirizada, o partido não tem condições de fazer. Não, mas só, por exemplo, a questão do fundo, eu tenho algum conhecimento partidário, os programas, né, durante o ano, esses 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, custa uma fortuna para ser feito. Então, isso né, tem que ser bem feito, quer dizer, tem que ser bem discutido e tem que ser feito por profissionais. Quer dizer. Claro. Quando eu fui candidato a vice-prefeito em Ponta Grossa, nós tivemos que dedicar praticamente a nossa campanha na televisão, porque era o meio, né, que nós tínhamos de atingir o maior número de pessoas. Antigamente era a militância indo para os bairros e para as casas, fazendo corpo a corpo. Antigamente nós tínhamos a militância que ia, né, distribuir um folhetinho de casa em casa. Mas essa impessoalidade da TV talvez não seja uma das causas para afastar as pessoas dos partidos políticos e dos próprios representantes, porque não há mais essa proximidade, não se cria o vínculo entre o representante do partido, o candidato, e o eleitor. O eleitor não se sente representado por essa pessoa.
Será que não, talvez não seja isso, essa Você profissionalização? eu concordo com você, essa impessoalidade que você falou da televisão, realmente afasta a pessoa, né, a pessoa candidato da pessoa eleitor. Por outro lado, existe uma dificuldade de se estar presente e buscar cada voto, né? Nós somos hoje um país com mais de 100 milhões de eleitores, né? Qualquer cidade pequena, né, que tem aí alguns milhares de eleitores, o custo de uma eleição é enorme, né? Então, o que se visa, né, nesses processos eleitorais é maximizar, né, os recursos, né? E uma forma de maximizar a comunicação entre o candidato e o eleitor é através de rádio e televisão. Mas você veja, no Paraná são 17 cidades que têm mais de 100 mil habitantes e que têm direito a programa de rádio e TV. De TV principalmente, rádio quase todos têm. Então, pensando por outro lado, é um público pequeno, 17 cidades só, né? Dos 399 concordo, municípios. mas essas 17 cidades, para você ir do eleitor, são cidades grandes, são cidades que têm muita gente, então, e você, ao mesmo tempo, você tem os outros partidos, não somos os únicos, né? E os outros partidos com suas estruturas, enfim, isso coloca hoje essa questão de custo eleitoral, de uma campanha eleitoral, em patamares astronômicos, né? Então, o fundo partidário ele não é o dinheiro suficiente para resolver esse problema. Ele pode pagar ali um panfleto, o santinho do candidato, mas a gasolina, né, o dia a dia dos gastos, os cabos eleitorais. Então essas pessoas têm um custo, você não tira as pessoas, né? E mesmo os militantes que não são remunerados, ele tem um custo, né? Pode arcar com alguma coisa, mas, né, a estrutura de campanha tem que fornecer a ele o deslocamento, né, uma refeição, enfim, isso tudo vai pesando bastante. Bom, Alexandre, para finalizar, indo para os finalmente, uma avaliação mais dessa sua atuação e da própria condição em que você olha o país e das lutas, ideias e utopias e princípios, né, que fez você participar desse movimento. A que conclusão você chega hoje e já fechando o nosso depoimento? Olha, eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então eu me sinto assim, muito privilegiado de ter tido esse período, né, de lutas, né, num momento da nossa vida em que nós sonhamos, né, e daquele momento de sonhos, né, a gente quer colocar em prática, né, quer transformar em realidade, né, a gente quer fazer e quer que as coisas aconteçam. E eu não vejo assim que tenha sido, né, uma luta perdida, ou um período, né, um esforço em vão. Muito pelo contrário, todos nós que passamos, né, por esse movimento estudantil, o movimento de redemocratização do país, todos nós crescemos, ficamos maiores, né, ampliamos nossos horizontes, né, e construímos nossas vidas, né, baseadas, né, nesse afã de transformação, né, e desse princípio de que a mudança é permanente, né, e que nós podemos contribuir para que essa mudança vá no sentido, né. Qual é o sentido dessas mudanças? É o sentido da soberania do país, da autoindependência dos povos, da igualdade, da justiça, né, para aqueles que mais necessitam, né, nós temos que dar mais condições, para aqueles que já têm suas condições, eles, né, têm seus caminhos. Não somos, eu principalmente eu não sou absolutamente contra as pessoas, né? Não sou contra as pessoas, contra brasileiros, né? Eu defendo minhas ideias, aquilo que eu acredito, né? E pode, em determinados momentos, estar em oposição, né? E de encontro com o pensamento de outros grupos, de outras pessoas, mas isso faz parte da vida, né? Nós não vamos
construir alguma coisa, né, na destruição. Né? Nós vamos construir arrumando aquilo que realmente precisa ser arrumado. Então eu tenho assim, uma compreensão minha, pessoal, né, de que temos que construir muito no Brasil, temos muita coisa para arrumar, né, e cada um de nós vai fazendo a sua parte, vai colocando um tijolinho. É como a construção de um grande conhecimento científico, conhecimento teórico e que se transforma numa atitude prática. Né? Cada um de nós, né, vai colocando um pedacinho, vai dando o seu esforço, o seu tempo, e é um trabalho que não é imediato. Né? Não podemos ser imediatistas de achar que o ano que vem, ou com a Dilma no governo, tudo vai estar resolvido, porque não vai estar resolvido. Né? A nossa presidenta, né, a mulher que preside é a presidenta, ela não vai resolver os problemas das mulheres que apanham em casa, né? Seus maridos que chegam embriagados e espancam-nas, né? Ela não tem como isso, mas já sinaliza para nós, né, que, né, as mulheres, né, têm um papel na sociedade, né, e que devem exercer esse papel. Então, sempre penso nisso, né, na democracia como um valor, né, como um princípio básico, né, no respeito às pessoas, né, de atitudes, né, contra os preconceitos, contra o racismo, contra a discriminação, contra a homofobia. Então, somos todos brasileiros, né, alguns brasileiros têm uma visão, né, diferente da minha, e outros, né, compactuam com a mesma visão que eu. Então isso faz parte. Né? Quem vai se impor nesse processo é a nação brasileira, é todo o povo brasileiro. Né? E não só perante o país, né, e agora perante o mundo, né, com a interferência que nós temos junto à América do Sul, aos países africanos, né, junto ao BRICS. Então nós temos, o país cresceu, né, somos uma economia forte, mas precisamos melhorar muito, né? Distribuição de renda, né? O acesso à terra, o acesso à escola, o acesso à educação, transporte público, essas coisas que estão demandando, né? Estão demandando, e o povo está exigindo. Né? Eu sou uma pessoa otimista, continuo otimista. Mais alguma coisa? Meus agradecimentos. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta
esses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.